Na época da escravidão, milhares de pessoas provenientes de diversas tribos da África foram brutalmente arrancadas de suas terras e trazidas em condições desumanas para trabalhar no Brasil colônia. Trouxeram na bagagem uma cultura, um modo de falar. Fizeram da língua sua pátria. De Angola vieram os bantos para trabalhar nas fazendas de Minas Gerais. Sua língua, já influenciada pelas de outras tribos africanas, incorpora então características do português rural, resultando em uma língua especial, incompreensível para os falantes do português. É a língua da Tabatinga, ou língua do Negro da Costa, falada no bairro da Tabatinga, em Bom Despacho, norte de Minas Gerais, até hoje. Uma fala em forma de código, que era usada nas fazendas pelos escravos para que eles pudessem se comunicar sem que os feitores soubessem o que estavam falando. Essa ao meu lado é Maria Aparecida, a Paré, moradora do bairro da Tabatinga desde criança. Ela aprendeu a língua e a história por trás dela com as tias. Foi ela que me conduziu para contar essa história. Eu queria descobrir mais do que havia lido. Queria entender como essa tradição vive nos dias de hoje, quem as mantém viva, qual a influência dela na vida da Tabatinga. Essa língua se deu porque, naquela época, havia uns escravos ali, né? E como eles queriam conversar a respeito de fuga, para que os carrascos lá, os capatazes, não entendessem o que eles estavam falando entre si, eles criaram esse dialeto, sabe? Eu mesmo. Eu sou rápido aqui. Só tem que fechar aqui. Eu perdi a vaga. Pode chegar também. Com bar, né? Esse aí é o Curitiba, mas de coisa, tá no sangue. Eu dessa língua que eu entendo só que fala caxingura. O coelho de Curima é no sangue. É? É, cachorro, o aveiro do meu. O aveiro? É, que ele vai caixando o aveiro. Falou que ele Zói, ele falou que ele é retireiro, que tira leite. Aveiro é leite. Cavingueiro, trabalhador na roça. Ele é retireiro. Eu vim morar aqui e conviver com as crianças, com as pessoas adultas, eu fui desenvolvendo um pouco a fala, o dialeto. Assim como Alfredo, muitos que cresceram na Tabatinga aprenderam a língua com Maria Joaquina da Silva, a Fiotinha, como era conhecida. Ela era neta de Zé Caria, um dos responsáveis pela introdução da língua no bairro. Ele trabalhou como escravo nas fazendas da região. É um dos mais antigos habitantes da Tabatinga em que se tem registro. Os pais de Dona Fiota e ela também trabalharam em regime de escravidão, e todos utilizavam a língua como um código. A minha mãe nasceu aqui. E daqui ela foi lá para o Engenho do Ribeiro caçando serviço. Marli cresceu na Tabatinga e trabalhou com Dona Fiota na roça. E foi com ela, naquele ambiente hostil de trabalho, onde o descanso não existia, que aprendeu a se comunicar por meio da língua da Tabatinga. Eu aprendi foi com ela. Tudo, sabe? Porque na roça também, ali no canavial, que a gente trabalhava, no cafezal, a gente precisava desse dialeto, porque a gente trabalhava com um feitor que era um carrasco, e ele não nos deixava descansar um pouco. E ela falava conosco, olha, assim, ela era a nossa chefe lá, né? Assim que ele chegar, descansa um pouquinho. Assim que ele chegar, eu dou um aviso. Aí quando ela falava, tipura, cavindeiro caxingura, tacacho no sangue, no curimbo, a gente já sabia que era o chefe que estava chegando. Aí todo mundo pegava a enxada e ia capinar, entendeu? Se vocês interessar a minha proposta, vocês podem me procurar, que estou às ordens de vocês. Se comunicar por meio da língua da Tabatinga se tornou um ato de resistência. Dona Fiota ensinava a todos as palavras secretas e a história que elas carregavam.
Até que uma entidade sem fins lucrativos de Belo Horizonte, a Fundação Guimarães Rosa, elaborou um projeto para que Dona Fiota pudesse dar aulas sobre a língua da Tabatinga nas escolas. Assim, poderiam dar continuidade na tradição. Isso aí também foi um projeto que foi começado e que poderia ter surtido efeito se realmente ele tivesse ficado efetivo. Hoje a gente teria, né, com essa mudança, com essas leis, a Lei 10.639, ele encaixaria nessa lei. Né, porque seria a continuação de hoje ter aulas na língua da Tabatinga, dentro das escolas. Cuidadosa com isso, a gente percebia assim que ela tinha muito prazer, sabe? Que ela tinha muito orgulho de fazer parte dessa história, de ter trazido para cá as coisas que ela conseguiu através dos pais, né, dos antepassados dela. Isso foi maravilhoso. Em volta do meu congado, três vezes Cristo, São Pedro, São Paulo, e São João Batista. Jesus é vivo, Jesus vive ele é. Afastai todo mal, que contra mim, e nosso congado vier. Amém. Rogai por nós. Descei sobre nós e nossas famílias e dai-nos a paz. Para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora dos Lares! Viva! A língua da Tabatinga também influenciou, em alguns aspectos, a cultura da região, como o ritmo do Congado de Bom Despacho, uma festa de origem africana em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, muito popular em Minas Gerais. Mas o que a gente percebe é que nessas tradições culturais que estão ligadas à religião, o catira, por exemplo, o Congo, a Folia de Reis, a gente vê uma influência direta da língua. Por quê? Aí vem minha visão como músico, por causa do ritmo da língua. Eu nem ouso falar quase nenhum termo da língua, mas o que eu observo é que as pessoas, quando quem tenha assim habilidade de falar a língua, ainda hoje muito pouco sabe, percebe que ela tem um ritmo. E esse ritmo influencia diretamente, por exemplo, a nossas folias de reis aqui, ela tem uma métrica diferente da folia de reis do Triângulo Mineiro. O Congado daqui tem uma métrica diferente. Ali de Betim, por exemplo, a cidade mais perto. Comprei uma mata-vir do Coronel Ventuli, fiz um rancho de barrote, amarrei com cipocambi, em na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. André Muniz, morador da Tabatinga, que eu encontrei no primeiro dia que estive lá. André propôs de reunir os amigos e conversarem um pouco na língua da Tabatinga para eu gravar. O sanfoneiro Marcos Bacará é outro nome conhecido quando o assunto é a língua local. Seu pai foi entrevistado por Sônia Queiroz.
professora de língua portuguesa da Universidade Federal de Minas Gerais, que realizou a primeira pesquisa sobre a língua em sua dissertação de mestrado, intitulada Pé Preto no Barro Branco. A vingueira e já te curava a engura mais catita ainda. E a gente não tinha liberdade de ter um purê mais agudo como eles tinham. Naquela época também o urum deles era catito, não é como hoje, né? O urum agura. O urum hoje é o carro. Na época a gente andava de arangó. Cavalo? Arangó? Isso, tudo bem. Entendeu? E girava, runando catita, tiploco catita. A roupa, entendeu? A roupinha mais simples. Muito bem, Geraldo. Você também correspondeu muito bem, tô gostando. Mais barata. Entendeu? Sei nada fala língua de que ela falando? De que língua de que você fala? Tabatinga. Verde, cai. Um pouco, né? A gíria, né? Aqui eles tratam como gíria. Eu li como gíria. Só que é como se diz, um dialeto mesmo, né? Dói. E com o passar do tempo, quando o Bom Despacho saiu um pouco fora da linha da Estrada de Ferro Paracatu e as coisas foram minguando um pouco, o Bom Despacho se afastou um pouco do centro cultural, comercial que vinha ali de Belo Horizonte, daquela região. A Tabatinga ali, que a gente fala, né, que é o bairro onde se falava a língua dos negros da costa, acabou quase que se separando do pessoal que veio do norte de Minas. Veio um pessoal do norte de Minas, a gente começou a sofrer influência do Triângulo Mineiro. Saber falar a língua não significa necessariamente conhecer sua história. A cidade de Bom Despacho tem a língua como um cartão postal, mas ainda assim não é reconhecida como um patrimônio, muito menos como um patrimônio da população negra. Assim, em Bom Despacho tem vários setores que já tem já são, tipo assim, tem bar com o nome de Tipura, que é uma das nossas línguas, outra é Camperela, sabe? Outra é Conjuro Conf, tudo já é do nosso dialeto, entendeu? Uhum. Aí só que eles simplesmente colocam o nome, mas não procuram saber a origem direitinho, né? O que significa aquilo ali, entendeu? Uhum. E eu acho que isso não pode acontecer, deveria sim ensinar, ter uma aula mesmo da nossa língua, né? Para que ela não morresse, porque ela está acabando. A maior preocupação dos falantes da língua da Tabatinga é a preservação da tradição, que, segundo eles, está morrendo. O desinteresse dos jovens e a falta de projetos para implantá-la nas escolas e nos eventos do bairro fez com que Maria das Graças, coordenadora de Direitos Raciais da Secretaria de Cultura de Bom Despacho, tomasse a iniciativa de transformar a língua em patrimônio da cidade e implantá-la no cotidiano da nova geração. Enquanto projeto, assim, não tinha nada, né? Essa vontade e esse anseio eu estou trazendo comigo aqui como coordenadora, né? De proteger a língua da Tabatinga, né? Que é um patrimônio dos negros. Então, assim, é o meu projeto. Eu quero colocar em andamento, né? Mas a gente tem que fazer um estudo de como que a gente faz, né? Passo a passo, para a gente poder estar protegendo esse patrimônio que é da população negra. Um patrimônio que só despertou o interesse da cidade na última década. Não faz muito tempo, a língua da Tabatinga ainda era vista com preconceito e seus falantes constantemente discriminados. Você falou da discriminação, porque a Tabatinga é um bairro, era um bairro pobre, bairro catito. Então tinha essa discriminação. Todo bairro rico discrimina o bairro mais pobre. Então às vezes você fala assim, o Cuete que fala da língua de Tabatinga, ele é discriminado porque era do bairro pobre. Então às vezes essa discriminação aí é por causa do bairro. Fala da cor. Também por causa da cor da gente, o preto era muito discriminado, né? Então, tinha muito preconceito mesmo, né? Até porque a gente estudava Miguel Gontijo, né? A gente vinha, o povo sempre tinha aquela discriminação mesmo. Não, Tabatinga e tal, e a Tabatinga é o trem mais bom do mundo, velho.
O melhor lugar do mundo de morar é a Tabaca. A voz ativa. Eu, minhas contas, tudo é Paré Tabaca. Voz até hoje. Paré Preto da Tabaca. Lá da Tabatinga, tudo de errado, de ruim que tinha na cidade era nós, os negros da Tabatinga. Né? Então era assim, uma discriminação total. Né? E para a gente se defender deles, a gente não tinha como brigar, discutir. Né? A gente conversava, tipo assim, falando mal deles, né? E eles ficavam rindo, sem saber que a gente estava falando era deles. Sabe? E era a única maneira da gente que tinha de estar, sabe, tipo assim, combatendo com eles, né? Era usando a nossa língua contra eles, porque nós não podíamos nada nós não podíamos, sabe? E subiu o morro, não desça lá, porque lá é Tabatinga, lá a negrada lá, sabe, tinha aquele discriminação, era horrível. Eu não vou acreditar. Mais uma vez, a língua se torna uma arma de resistência contra todo o resquício da escravidão negra que ainda paira na nossa sociedade. Mais uma vez, ela garante a seu povo a liberdade de se expressar e cultuar suas raízes. Um direito constitucional básico, mas que até hoje é desrespeitado em muitos lugares. Falou que eu sou pequena e avura. Isso. Arangé é mais ou menos Catito. assim. Catito. Pipoca. Catito. Arangé mas tá são de origem. Né? São de origem. Falando do meu cabelo. São de origem. Ouro fino é branco. O dialeto foi fluindo naturalmente, era uma coisa que acontecia. Então, quando a gente estava sentado, assim, a turminha lá para engraxar, nós ficava muito, era na Praça da Matriz ou na porta da rodoviária, quando na chegada dos ônibus, na maioria das vezes chegavam as pessoas e a gente, tipo o Tiploco do Coelho é Catito. Ô Coelho, né? Vão limpar o sapato, a gente falava com eles, né? Porque se a gente falasse limpar o Tiploco, ninguém ia saber. Era tipo assim, o Coelho hoje girou com o João do Granjão, sabe? Tipo assim, hoje ele foi à missa, hoje ele entrou no bar, bebeu, sabe? Tipo o gafanhado do Coelho, quer dizer, tá cheio de conf, tipo assim, olha o dente do cara, tá cheio de pão. Enfim, essas coisas assim, sabe? É muito bom lembrar de tudo isso. A gente era criança, então a gente, né, falava mesmo assim, tranquilamente, né, sem medo de represália. Os coelhos tá aqui, porque elas vão cá. Se fosse coelho, tinha todo mundo girado já. Né? Fosse coelho, falou que se fosse homem que estivesse entrevistando, todo mundo tinha cascado. Às vezes, quando a gente fala ali dos negros da costa, muito pouco se ouve falar do que ela também traduzia, que era não só o linguajar, mas uma cultura inteira que se perdeu e que né, essa linguagem, esse dialeto, na verdade, representa. Né?
igual, por exemplo, o patrão tá chegando, o coice tá chegando. O coice que eu vinguei tá girando. O coice que tá chegando, então é o patrão, entendeu?